Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Universidade Federal do Rio de Janeiro inicia testes com vacina BCG na prevenção à Covid-19. Reino Unido deixou de registrar mais de 15.841 casos de coronavírus por problema técnico. Paris volta a fechar bares para tentar conter nova onda da Covid-19. Cadáveres de animais marinhos surgem em península da Rússia e ONG denuncia desastre ecológico. Recurso sobre depoimento de Jair Bolsonaro será julgado nesta quinta-feira. E Nova Zelândia afirma que venceu novamente o novo coronavírus. O país já está há 12 dias sem novos casos de Covid-19. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. A Universidade Federal do Rio de Janeiro inaugurou hoje a fase de testes para verificar se uma vacina geralmente utilizada contra a tuberculose pode contribuir para a prevenção contra a Covid-19. A vacina, já adiantam os pesquisadores, não substituirá, porém, uma eventual imunização específica contra o novo coronavírus. 1.000 profissionais da saúde serão vacinados com a vacina BCG, geralmente aplicada para prevenir casos de tuberculose em crianças recém-nascidas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, acompanhou o início dos ensaios clínicos com a reitoria da Universidade Federal Carioca, Denise Pires de Carvalho. E já o ministro Marcos Pontes afirmou que com essa pesquisa o país pode começar a pensar em outras pandemias que virão futuramente no Brasil. Segundo o ministro da Tecnologia, Marcos Pontes, além dos ensaios clínicos com a vacina BCG, 15 protocolos de vacinas estão sendo realizados no Brasil. Bom, vamos à próxima notícia. O Reino Unido deixou de fora das estatísticas oficiais mais de 15.841 casos de coronavírus por um problema técnico, disse ontem o Departamento da Saúde Pública da Inglaterra. Segundo o órgão, o erro já foi corrigido e os números atualizados no boletim mais recente. A entidade vinculada ao Ministério da Saúde britânico identificou o problema na atualização dos números desta sexta-feira passada. Ao menos 15.841 pacientes não teriam entrado na contagem oficial. A falha atingiu os registros feitos entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro. Em nota, o chefe interino da Autoridade da Saúde, Michael Brody, diz que um problema técnico foi identificado no processo de carregamento de dados que transfere os resultados laboratoriais para os relatórios. O departamento não explicou qual foi o erro, mas segundo o jornal Daily Mail, ele teria acontecido por uma limitação do programa que gera as planilhas com os dados. Os números das novas atualizações ultrapassavam 1 milhão de linhas permitidas pelo software. Por meio de um comunicado, a Autoridade da Saúde garantiu que nenhum dos pacientes testados deixou de receber o diagnóstico dos testes e que todos os que receberam resultados positivos para a Covid-19 foram instruídos a cumprir com uma quarentena. Bom, vamos à próxima notícia. Os bares da capital francesa, Paris, voltarão a fechar suas portas em uma nova tentativa de frear o aumento do número de contágios pela Covid-19 na capital da França e anunciou hoje o chefe da polícia da cidade. A medida, que passa a valer a partir de amanhã, também será aplicada em cidades próximas à capital. Os restaurantes poderão permanecer abertos desde que respeitem as novas medidas sanitárias de segurança, que afirmou Didier Lallement em entrevista coletiva. E ontem, no domingo, a capital francesa anunciou que passaria para a fase de alerta máximo, o que implica no fechamento de bares, ampliação das restrições em restaurantes e até mesmo a redução da mobilidade dos estudantes de ensino superior que já voltaram às aulas presenciais. O alerta máximo é a penúltima fase na escala francesa de emergências sanitárias. Segundo o Ministério da Saúde francês, apenas 2 regiões estão atualmente nessa situação: Guadalupe e Aix-Marseille. Com a alteração, Paris passará também a esta fase que prevê o fechamento de cinemas, teatros e museus, que podem se manter abertos desde que também adotem medidas sanitárias mais restritivas, o fechamento de cassinos, salões de jogos, parques de diversões e salões de festa e também o fechamento de bares e restaurantes.
pois o número de infectados pelo novo coronavírus em Paris saltou de 250 a cada 100 mil habitantes para 270 a cada 100 mil habitantes. A taxa é ainda maior na população idosa, grupo de risco para casos mais graves da Covid-19, onde a taxa chega a 100 infectados por 100 mil habitantes desse grupo. Segundo o jornal Le Monde, a tensão aumenta também porque o hospital de referência para o tratamento da Covid-19 na capital francesa, o Hospital Île-de-France, se mantém com 35% dos seus leitos de UTI ocupados por pacientes infectados pelo novo coronavírus. A França já registrou mais de 589 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia e ao menos 32 mil mortos confirmados pela doença. A maior parte dos casos, 2.210, se concentra na região de Île-de-France, onde fica a capital federal. Bom, vamos à próxima notícia. Cadáveres de focas, polvos e ouriços do mar aparecem há dias na península russa de Kamchatka. A ONG internacional Greenpeace denunciou que ocorreu um desastre ecológico na região. Os corpos dos animais marinhos foram encontrados na praia de Kalatir, um local turístico conhecido pela prática do surf, e também na baía de Avacha, no Pacífico, de acordo com a ONG. As análises feitas na água detectaram 4 vezes mais derivados de petróleo e 2.500 vezes mais de fenol, segundo o Greenpeace, que explicou que as causas da contaminação ainda não foram identificadas. As autoridades locais não informaram sobre um possível acidente industrial ou acontecimento incomum. De acordo com a NBC, os surfistas que costumam nadar nas praias da região reclamaram que o mar estava com cheiro e cor diferentes. Um deles, o homem Anton Mozorov, divulgou um vídeo dizendo que vários frequentadores sofreram queimaduras nos olhos devido à qualidade da água. Ele disse, abre aspas, precisamos entender o que acontecerá com a nossa saúde e com a saúde dos animais. Fecha aspas. Uma das surfistas que sofreu com as mudanças na água foi Natália Danilova, colega de Morozov. Em um post em uma rede social, ela contou que pratica o esporte desde agosto, mas que nas últimas semanas começou a ter problemas de visão. Ela disse que outros amigos do mesmo grupo de surf também tiveram os mesmos sintomas. Nesse fim de semana, o governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, visitou a região e ameaçou demitir as pessoas que ocultaram a gravidade da situação e também prometeu divulgar uma nova análise nos próximos dias, feita com amostras no local enviadas para Moscou. O Greenpeace disse que mantém contato com os responsáveis para pedir uma investigação imediata das causas da contaminação e uma avaliação de seu alcance e a eliminação urgente das consequências. Bom, vamos agora à próxima notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou para nesta quinta-feira o julgamento do recurso sobre o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta interferência política na Polícia Federal. A decisão foi tomada após um pedido do relator do caso, o ministro Celso de Mello, que se aposenta na terça-feira da próxima semana, dia 13 de outubro. O decano, o ministro mais antigo do STF, quer participar do julgamento antes de deixar a corte. Ministros apontam reservadamente que em um julgamento físico com debates, há chance de Celso de Mello conseguir apoio no plenário para manter a decisão que obrigaria o presidente Bolsonaro a prestar depoimento presencial. No recurso, a Advocacia-Geral da União pede que o presidente seja autorizado a enviar posicionamento por escrito. Celso de Mello já negou essa possibilidade em decisão individual e disse que essa prerrogativa não vale para autoridades que, como Bolsonaro, sejam ouvidas como investigadas nos inquéritos. Na última semana, o ministro Celso de Mello retirou o pedido da Advocacia-Geral da União no plenário virtual, onde começaria a ser julgado na última sexta-feira, e abriu prazo para que a defesa do ex-ministro Sérgio Moro apresentasse manifestação sobre recurso do governo. Os advogados do ex-ministro da Justiça apresentaram
argumentos nesta segunda-feira e com isso o tema foi liberado pelo ministro Celso de Mello para ir a julgamento. O relator também autorizou que a Polícia Federal prorrogue as investigações por mais 30 dias. Sérgio Moro também prestou depoimento no inquérito como investigado. A apuração foi aberta depois que o ex-ministro, ao deixar o governo, acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na autonomia da Polícia Federal, solicitando relatórios de inteligência e pedindo trocas no comando da corporação. Bom, vamos agora à próxima notícia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou hoje o fim das restrições ordenadas em Auckland para frear uma segunda onda da epidemia de Covid-19. Ela disse ainda que seu país venceu novamente o vírus e ela disse, abre aspas, os habitantes de Auckland e os neozelandeses se submeteram a um plano que funcionou 2 vezes e venceram o vírus novamente. Fecha aspas. Há 12 dias, a maior cidade do país não registra novos casos de Covid-19. A chefe do governo afirmou que a epidemia está sob controle e elogiou os habitantes que precisaram enfrentar um novo confinamento. Jacinda Ardern anunciou ainda que a partir desta quinta-feira, Auckland passará ao nível 1 de alerta sanitário e o mesmo em vigor no restante do país. Isso significa o fim das restrições para reuniões públicas e eventos esportivos como o campeonato de rugby, esporte popular no país da Nova Zelândia. A primeira onda de coronavírus foi contida no fim de maio, com um confinamento nacional. Depois disso, o arquipélago chegou a registrar 102 dias sem transmissões comunitárias, aquelas que acontecem internamente, sem considerar casos importados. Em agosto, as autoridades detectaram um novo foco da doença em Auckland, o que levou o governo a ordenar um novo confinamento que afetou 1,5 milhão de habitantes. As restrições mais severas duraram 3 semanas. O arquipélago do Pacífico Sul, que tem 5 milhões de habitantes, registrou apenas 25 mortos pela Covid-19 e menos de 1.009 casos. Hoje, o país tinha apenas 40 casos ativos de coronavírus. Ainda assim, a primeira-ministra pediu aos neozelandeses que permaneçam em alerta e lamentou o uso cada vez menor do aplicativo oficial de rastreamento de Covid-19, assim como a queda no número de testes. Bom, o Tarek Notícias termina por aqui. Você pode então agora rever nossos vídeos também do Tarek Notícias no nosso canal. Deixem aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanham também no Instagram e também no Facebook. Uma ótima noite para você, fique em paz, se cuide, beijos, abraços e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!